Minha amiga Vanessa, Marli, estão chegando. Amadas, muito boa noite. A Raquel tá aqui também. Muito boa noite, minhas lindas. Vocês que já estão chegando aqui na live, já clica lá embaixo naquela setinha, naquele aviãozinho, já compartilha essa live com outras mulheres. Hoje a nossa live vai ser muito, mas muito especial, um conteúdo muito rico sobre emagrecimento, que eu considero um dos pontos chaves do emagrecimento definitivo, que são vícios, hábitos e sabotadores. E eu vou esclarecer esses 3 pontos hoje no decorrer da nossa live, tá? E mais mulheres precisam ter acesso a esse conteúdo. É um conteúdo que está aqui sendo entregue, tá? A gente está tendo live aí desde segunda-feira, fazendo um preparativo, um aquecimento para o nosso desafio do emagrecimento duradouro lá para a semana que vai acontecer no dia 22. Então, se você ainda não se inscreveu, quando terminar essa live, clica no link disponível na minha bio e garante a tua vaga, porque o evento é 100% online e gratuito. E no decorrer dessa semana, a gente está numa sequência de lives desde segunda-feira, vai até o dia 21, onde todos os dias eu vou trazer um tema para vocês muito bacana relacionado ao emagrecimento definitivo. Eu tenho falado muito sobre tudo aquilo que engloba de fato o emagrecimento de forma profunda, né? Então eu sempre falo, nós nunca vamos ver o emagrecimento de uma forma superficial, nós sempre vamos ver o emagrecimento sobre um contexto profundo, a raiz do problema de fato, tá? Então, amadas da minha vida, o conteúdo de hoje é valioso, valioso. Então fica aí e compartilha essa live com outras mulheres, pode ser, minhas lindas? Então lembra, se você ainda não efetuou a inscrição para o desafio do emagrecimento duradouro, sabe o que acontece? Várias mulheres mandam mensagem, que legal e tal, quero participar, aí não faz inscrição. Chega no dia do evento, a aula tem, acontece o evento, aconteceu, aí ela diz, poxa, né, não fiz lá a inscrição, perdeu. Então, gente, não pode perder o timing, sabe? Não perde o timing das coisas. Algo que é tão importante para você, você que almeja tanto o emagrecimento de forma definitiva, tem uma oportunidade gigantesca para você aprender estratégias valiosas que eu vou compartilhar com você no dia do nosso desafio, e vai ser online, vai ser gratuito, e você pode perder essa oportunidade porque depois eu resolvo, tá? Então para de deixar as coisas importantes para você para depois. Quando terminar essa live, já se inscreve lá no desafio do emagrecimento duradouro, tá? Amadas da minha vida, vamos pro conteúdo de hoje. Eu preparei algo muito especial. Eu agora estou trazendo, vocês estão percebendo que eu estou trazendo aqui sempre o conteúdo descrito, porque eu não quero deixar, gente, de compartilhar com vocês tudo aquilo que eu considero extremamente válido, tá? Então, eu preparei a aula de hoje com muito carinho para entregar para vocês. A aula de amanhã está preparada já com muito carinho, e a gente já está preparando também eu já estou preparando, né? Junto com a Marli aqui, que é a minha sócia, que está me orientando aqui nos bastidores, a gente está preparando algo muito especial para o dia 22, mas muito mesmo, tá? Quem não vai participar vai ficar de fora e vai se arrepender depois. Essa é a realidade, tá? Assim como várias outras coisas que às vezes você deixa para depois, passa o negócio, perde a oportunidade e não vai por alguma razão. Gente, tá tudo aqui, tá? Então fica aqui. O evento no dia 22 é gratuito. Se perder é porque você realmente procrastinou, e aí eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer, né? Mas vamos lá então. Eu vou desativar os comentários nesse momento, por quê? Porque aí eu fico bem focada em entregar o conteúdo para vocês, tá? O que eu vou sugerir? Nesse momento, pega papel e caneta para você anotar tudo aquilo que a gente vai compartilhar e também anotar as suas dúvidas. Para quando chegar no final da live, eu vou abrir um espaço aqui para vocês fazerem perguntas, tá? E aí a gente vai fazer um debate bem legal. Então, pega o papelzinho e a caneta, tudo aquilo que você anota, a chance de você gravar aquele conteúdo é muito maior do que se você só ficar aqui ouvindo, tá? Então você aprende quando escuta e aprende dobrado quando escreve, e aquilo vira intrínseco quando você aplica e depois quando você ensina, tá? É assim que funciona o aprendizado. Então eu vou desativar os comentários, depois a gente se encontra aqui nos comentários, tá, minhas lindas? Então você que já tá aí, continue enviando para outras mulheres também. Por quê?
porque o conteúdo de hoje é extremamente relevante, tá? Então já pegaram aí papel e caneta, eu acredito muito que vocês já pegaram papel e caneta. E para quem tá chegando agora e não me conhece, ou quem vai assistir essa live depois, meu nome é Alexia Rovares, eu sou mentora comportamental e personal de mulheres, e a minha missão é ajudar mulheres a despertarem a sua melhor versão através do alinhamento de 3 pilares: físico, emocional e espiritual, tá? O tema de hoje da nossa live: vícios, hábitos e sabotadores. Sobre vícios, sobre hábitos e sobre sabotadores, eu vou dar pontualmente toda a explicação do que significa cada um, tá? E vocês vão entender a diferença deles e por que eles estão interligados, tá? Interconectados, que eu falo, né? Primeiro, tá? Como é que um hábito ele se forma? A primeira coisa é que um hábito ele é formado a partir de comportamentos de um indivíduo que ele faz, que ele já costuma fazer, né? Então, por exemplo, não existe, gente, uma pessoa que não vive uma rotina. Todos nós, eu e você, nós vivemos rotinas. Sejam elas rotinas positivas ou sejam elas rotinas negativas. Nós vivemos rotinas. Todos nós temos hábitos, sendo que eles podem ser hábitos positivos ou hábitos negativos. Então, olha para a tua realidade hoje e dá uma visualizada pelo que prevalece. São hábitos positivos ou negativos? São rotinas saudáveis ou rotinas maléficas para você, para a tua saúde? Faz uma análise. Então, tudo aquilo que eu faço repetidamente é um hábito. Se eu acordo todos os dias às 5 da manhã, isso é um hábito, porque eu estou fazendo repetidamente. Se todos os dias eu costumo tomar aí 3 litros de água por dia, isso é um hábito, porque eu estou fazendo repetidamente. Se eu costumo ir para academia todos os dias às 9 da manhã, isso é um hábito, porque eu estou fazendo repetidamente. Então, qual é a proposta dessa live de hoje? Esclarecer a diferença entre o hábito, o vício e os sabotadores, o que são cada um deles, e como que você pode então ajustar a tua rotina com novos comportamentos para que os hábitos positivos sejam instalados então na tua vida, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é importante saber? Primeiro é preciso entender as situações que você viveu que geram alguns sentimentos em você. Por que eu tô falando sobre sentimentos e por que eu já tô correlacionando a hábitos? Por quê? Porque todo hábito ele é formado a partir de uma engrenagem, tá? O que é essa engrenagem? A gente tem 4 engrenagens. A primeira são os pensamentos. Os pensamentos geram sentimentos. Sentimentos promovem comportamentos e comportamentos geram hábitos. Então, eu vou repetir. São 4 engrenagens. Pensamento gera sentimento, sentimento gera o comportamento, comportamento gera o hábito, tá? Quando eu vou lá para os meus pensamentos, entendendo que eles são capazes de gerar esses sentimentos, quando eu falei aqui, primeiro é preciso entender as situações que você viveu, para que você consiga entender o porquê desses sentimentos que você sente, porque todo sentimento vai comandar um comportamento teu. Todo sentimento comanda o comportamento, só que o sentimento não é a raiz. A raiz é uma situação que você viveu, não sei se na tua infância, não sei se na tua adolescência, talvez na tua vida adulta, alguma situação às vezes traumática, a gente tem falado muito sobre coisas profundas aqui, alguma situação traumática que você tenha passado, que durante anos tem te gerado sentimentos ruins, né? E aí você, às vezes por períodos da tua vida, você sente aqueles sentimentos ruins, mas daqui a pouco eles dão uma amenizada por alguma situação, daqui a pouco eles voltam a comandar ali os teus sentimentos, promovendo conflito, confusão, enfim. E todo o comportamento ele é resultante desse sentimento que você está sentindo. Então, se eu já entendo que um hábito é formado a partir dessa engrenagem, eu tenho que mudar lá no início da engrenagem. Então, a situação promove pensamentos. Então, eu penso sobre aquela situação que eu vivi, penso sobre situações, né? Às vezes situações que me levam àquela situação que eu vivi. Então, eu passo por situações no dia de hoje que não são a causa do meu problema, mas me remetem à causa do problema. Então, o pensamento, ele é um resultado dessa situação.
O hábito, ele só vai ser gerado a partir do momento, um novo hábito, né? Ele só é gerado a partir do momento que eu mudo toda essa engrenagem. Então, a situação é o que gera o pensamento é o que gera o sentimento é o que gera o comportamento é o que gera o hábito, tá? Então, essa é a engrenagem. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, que a gente vai falar muito na live sobre isso e eu vou relacionar com todos os outros conteúdos aqui, né? Com todos os outros pontos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas vamos lá. A partir dessa engrenagem, a gente forma os hábitos. Hábitos podem ser hábitos positivos ou podem ser vícios, tá? Os hábitos positivos é tudo aquilo que agrega para minha vida, né? Então vamos pensar no contexto saúde, que é o que a gente tem falado aqui em relação ao emagrecimento. Quais são os hábitos positivos do contexto saúde? Atividade física todos os dias, eu dormir com qualidade todos os dias, eu me alimentar bem todos os dias. Então, essa sequência de rotinas positivas que eu tenho constantemente vai gerar hábitos positivos. Por outro lado, se as minhas rotinas, elas são rotinas maléficas para mim, o que são rotinas maléficas? Eu como besteira todo dia, eu não faço atividade física todos os dias, isso também é uma rotina. Isso são rotinas maléficas, então isso são rotinas negativas. O que é o vício? O vício são hábitos ruins que você tem constantemente. Todos os dias eu preciso tomar café com muito açúcar. Todos os dias eu preciso comer fritura. Todos os dias eu preciso beber refrigerante. Então isso são vícios, são hábitos ruins, tá? Então existem os hábitos positivos e os hábitos ruins, que são os vícios. O que são os vícios? Os vícios, tá? Todo comportamento disfuncional que gera prazer imediato. Todo comportamento disfuncional que gera prazer imediato. Eu falei muito aqui nas lives sobre, né, várias situações, vários exemplos que eu dei de clientes que foram cases de sucesso, mas que a gente pegou eles, né, eu peguei eles no início com os comportamentos completamente disfuncionais. Tinha um cliente meu que tomava 7 litros de Coca-Cola por dia. Isso era um vício dele. Então, por que ele tomava Coca-Cola? Porque ele tinha aquela sensação de prazer e de bem-estar após ele tomar Coca-Cola. E é isso que o vício promove, um comportamento disfuncional que gera prazer. Os vícios, eles vêm com a proposta de suprir alguma fome, seja ela emocional ou espiritual, e consequentemente sabotar o seu resultado no emagrecimento. Por que eu falei da engrenagem? Porque eu tenho uma situação que gera pensamento, esse pensamento gera sentimento gera comportamento conduz a minha ação. Se eu pego uma pessoa, tá, que sofreu um abuso, como eu citei ontem enquanto exemplo, né? Quais são os pensamentos que ela tem em relação àquela situação? São pensamentos de medo, pensamentos de angústia, um pensamento de insegurança, dificuldade de confiar em outras pessoas. Quais são os sentimentos, né? E são pensamentos que ela tem. Quais são os sentimentos que ela tem? Tristeza, insegurança. Voltou, né? Eu recebi uma ligação e tinha cortado um pouquinho. Mas essa pessoa, ela tem pensamentos ruins em relação àquela situação que ela viveu. Naturalmente, se ela tem pensamentos ruins em relação àquela situação, ela tem o quê? Sentimentos ruins em relação àquela situação. Se ela tem sentimentos ruins, é natural que os comportamentos dela sejam comportamentos negativos. O abuso gerou pensamentos ruins, pensamentos de medo, ela fica sempre voltando naquela situação traumática que ela vivenciou, aquele pensamento, né, aquela situação traumática que vem ao pensamento dela, esses pensamentos de medo que vem ao pensamento dela faz com que ela se sinta mal, que ela se sinta ruim. Esses sentimentos ruins comandam o quê? Os comportamentos. É muito natural que o nosso sentimento, se os sentimentos eles não estiverem bons, eles vão gerar comportamentos ruins. Então a gente percebe o comportamento das pessoas e os nossos comportamentos a partir daquilo que ela está sentindo.
uma pessoa ela vai me tratar bem porque ela tá sentindo coisas boas. Quando a gente tá sentindo raiva, né, eu vou tratar uma pessoa com um abraço, alguém me fechou no trânsito, fiquei com raiva daquela pessoa, eu vou lá e vou abraçar ela. Geralmente o que a gente faz é permitir que o sentimento comande o nosso comportamento. E o comportamento ele gera uma ação, que é o resultado, que é o hábito, tá? Pegando esse caso de uma mulher que sofreu um abuso, que é um caso que eu citei aqui durante a nossa live, durante as nossas lives, né? O pensamento que ela tinha em relação àquela situação traumática eram pensamentos ruins, que faziam que, consequentemente, ela sentisse coisas ruins. Esses sentimentos ruins, por exemplo, nesse caso dessa minha cliente, ela tinha comportamentos de ira, sabe? Por quê? Por que ela tinha comportamento de ira? Porque ela tinha sofrido um abuso. Então, o que ela fazia para se proteger? Era uma rejeição que ela sentia resultante daquela situação traumática que ela havia passado, né? Então, o comportamento que ela tinha, por exemplo, em relação às pessoas que ela amava, principalmente ao esposo dela, né? Era um comportamento, às vezes, de ira, que ela queria afastar ele de alguma forma, sabe? Qual era o outro comportamento? Em relação a parte íntima dela com o marido dela, ela tinha dificuldade de ter relações sexuais com o marido. Esse é o outro ponto. Outro comportamento que era disfuncional também para ela é o vício em comer doces, né? Ou seja, a comer besteira para poder satisfazer, né? Gerar uma satisfação emocional para preencher aquela dor que ela havia sofrido. E esses pensamentos que geravam sentimentos ruins, que geram esses comportamentos ruins, naturalmente promoviam hábitos ruins, né? Então, o que já era rotineiro para ela? Tratar mal o marido dela, comer chocolate todos os dias, se entupir de besteira todos os dias, não fazer atividade física todos os dias, o sedentarismo. Então, o comportamento dela era resultante do quê? Daquela situação traumática que ela havia passado. Entende? Como toda essa engrenagem, se ela não for modificada, muito dificilmente eu consigo instalar hábitos positivos. Eu tenho que ir lá na raiz do problema, que é na raiz da engrenagem, que é a situação. Que eu preciso ressignificar aquela situação, para que a partir daquela ressignificação eu possa ter, então, novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e, consequentemente, novos hábitos, tá? Então, vamos lá. Falamos sobre os vícios. Os vícios, eles vêm com a proposta de suprir alguma fome emocional ou fome espiritual. Nesse caso dessa minha cliente, existia também o contexto da fome espiritual que a gente preencheu, principalmente nesse último ano, fazendo um trabalho com ela, mas os 2 primeiros anos com ela foi só investindo na parte emocional. Eu atendia ela na academia 3 vezes na semana, 1 vez por semana a gente fazia um acompanhamento psicológico com ela mesmo, né? Para o quê? Para ressignificar essa situação. E eu vou explicar mais pra frente como é que eu ressignifico todas essas situações que são a causa, né, do comportamento ruim, tá? Mas vamos falar um pouquinho, antes de eu ir para a ressignificação, a gente vai falar sobre os sabotadores. E o que são os sabotadores? Nós falamos sobre os hábitos, falamos sobre os vícios, né? E falamos também e vamos falar agora sobre os sabotadores. Os sabotadores são justificativas que o nosso cérebro usa para quebrar aquele padrão formado por aquela engrenagem anterior. Vou explicar melhor aqui para vocês. O que é um sabotador? Lembra que eu falei para quem teve na live ontem? Vai lembrar dessa história. Quem não teve, assiste depois, porque a live de ontem foi bem bacana, tá? Vai te trazer muitos insights também pro teu emagrecimento. Mas nós pegamos o exemplo da aluna que havia sofrido uma situação de abuso, né? E essa cliente que havia sofrido uma situação de abuso, o que ela fazia? Qual era o comportamento sabotador dela? Quando chegava nos 6 meses, que ela ficava muito bem, então ela treinava 6 meses comigo, teve um resultado fantástico. E aí chegava nos 6 meses sem treinar comigo antes, né? Quando ela fazia tudo sozinha, enfim. Quando ela tentou inúmeras possibilidades, só que chegava nos 6 meses, ela conseguia ter um resultado legal, mas ela regredia, ou seja, ela se sabotava. Ela deixava de ir pra academia, deixava de comer os alimentos que ela precisava comer. E, por quê? Porque eu tenho mais demanda no meu trabalho, porque a minha família tá precisando mais de mim, porque eu não tô encontrando mais tempo. Então ela encontrava justificativas
para deixar de fazer, naqueles 6 meses, aquilo que ela já estava fazendo. Por quê? Porque o cérebro dela encontrava uma forma, uma justificativa para ela se sabotar e para que ela não continuasse a fazer aquilo que ela precisava fazer para gerar o resultado que ela desejava ou para manter aquele resultado que ela já tinha alcançado. Por quê? Nessa situação do abuso, o significado que ela dava para essa situação era: eu não posso emagrecer, porque se eu emagrecer, algum homem vai fazer comigo o que aquele homem lá na minha infância fez comigo uma vez. Então, sempre que ela atingia o resultado, que era um resultado extraordinário em relação ao corpo dela, ela regredia. Ela achava justificativas. E eram justificativas até plausíveis, reais, verdadeiras, mas que o único intuito dessas justificativas era de fato fazer com que ela se sabotasse para ela não seguir aqueles comportamentos positivos. Por isso que a gente tem que ir lá na causa do problema, pegar aquela situação e ressignificar. Então, os sabotadores são justificativas que nós usamos para se sabotar. O próprio nome já diz, né? Então, se ela, por exemplo, fazia 6 meses de atividade física, fazia 6 meses, né, seguindo a dieta, indo ao médico, fazendo tudo direitinho, chegava nos 6 meses, quando ela tinha um resultado positivo, o cérebro dela entendia: ei, amada, né, não vou citar o nome dela aqui, é claro, mas, ó, amada, eu não posso, lembra que você não pode ficar magra, porque lembra daquela dor que você tem que não foi curada? Então, já pensou se algum homem faz com você aquilo que aquele homem fez contigo? É isso que o cérebro dela faz. É isso que o nosso cérebro faz, porque o nosso cérebro tenta nos proteger da dor. Então, o cérebro não quer sentir dor, é uma proteção que ele faz. O sabotador é uma proteção do nosso cérebro. Então, enquanto a gente não mostrar para o nosso cérebro que eu preciso quebrar aquele padrão, que emagrecer é algo positivo para mim e que não vai me machucar, que não vai me levar a uma ferida, que não vai me levar a sentir uma dor, a gente não vai conseguir ter um resultado duradouro. É por isso que eu tenho que ir lá na situação, que é a situação que gerou toda essa engrenagem, ou seja, o pensamento ruim, o sentimento ruim, o comportamento ruim e, consequentemente, os hábitos ruins. Eu tenho que ir lá no início dessa engrenagem ressignificar, porque senão eu vou ter resultado sempre, muitas vezes, grandes resultados, mas eu não vou conseguir manter aquele resultado porque eu não mudei o início da engrenagem, tá? Alex, e como é que eu faço então para reprogramar os vícios e me livrar dos sabotadores? Lembra da engrenagem que nós estamos falando desde o início da live? O pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento promove o hábito. É a mesma coisa. Eu tenho que trazer pensamentos bons sobre aquela situação. Esses pensamentos bons vão gerar sentimentos bons, esses sentimentos bons vão gerar comportamentos bons, esses comportamentos bons vão promover hábitos bons. Só que como é que eu faço para mudar os meus pensamentos em relação àquela situação se ela foi uma situação ruim, Alexa? Como é que eu vou me sentir bem sabendo que eu sofri uma situação traumática lá na minha infância, como o caso dessa cliente? Todo pensamento, ele é um resultado do significado que a gente dá àquela situação. Então não é a situação em si que nos gera dor, é o significado que nós damos para aquela situação. Então eu tenho que ir lá naquela situação e ressignificar aquela situação, ou seja, eu tenho que dar um novo significado para aquela situação para que a partir dali daquela engrenagem tudo passe a ser positivo. Mas tudo começa na situação. Eu tenho que reprogramar lá no início da engrenagem. Porque se eu não reprogramar lá no início da engrenagem, todo o resto vai ser uma consequência lá do início. Eu não consigo modificar a situação que eu vivi. Eu não consigo mudar. O que eu consigo mudar? Eu consigo mudar o significado da situação que eu vivi. Isso é muito importante que vocês anotem. Nós não conseguimos mudar a situação. As situações que aconteceram conosco, aconteceram. Não tem como eu voltar, não tem como mudar aquela realidade, não tem como mudar muitas vezes as minhas decisões, as minhas escolhas que eu fiz lá no passado, não tem como eu mudar. Se você aí tem sentido culpada, por exemplo, você carrega um sentimento de culpa por alguma decisão ruim que você tomou no passado, você não tem como mudar aquela decisão, você não pode mudar aquilo. Aquilo já passou, já aconteceu, você tinha uma outra cabeça.
mas o que eu preciso fazer é dar um novo significado para aquela situação, senão eu vou estar sempre presa em pensamentos ruins, que vão gerar sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa vai fazer com que eu tenha em relação a mim comportamentos ruins, então eu fico me inferiorizando, fico me denegrindo, não cuido de mim, sabe? Fico me maltratando e naturalmente os hábitos que eu vou ter são hábitos ruins. Quais são os hábitos ruins? Quais são os vícios? Só porque eu vou me tratar mal, eu vou comer um monte de porcaria, né? Eu não vou me cuidar, sabe? Não vou fazer atividade física, nem me sinto pertencente de ter um relacionamento com Deus porque me sinto mal pelas coisas ruins que eu fiz. Isso é para uma outra live, né? Quando a gente fala de ressignificar as situações emocionais pensando no contexto espiritual, aí é para uma outra vertente. Mas para não fugir do contexto, eu quero que você entenda que nós não conseguimos mudar as situações que nós vivemos, nós não conseguimos mudar as decisões que nós tomamos no passado, as coisas que não agradam ao nosso coração do passado. Que a gente pode mudar é o significado que a gente dá àquela situação, àquelas situações. E como é que eu faço isso? Aqui nessa live eu não consigo explicar para vocês pontualmente as ferramentas, as estratégias que a gente pode fazer com você para poder ressignificar aquela situação. O que eu vou conseguir fazer vai ser lá no dia do desafio do emagrecimento duradouro, porque eu tenho mais tempo. A live vai ser transmitida pelo YouTube, eu vou ter tempo de sobra para poder compartilhar com vocês o máximo de coisas possíveis sobre emagrecimento, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, depois da live, clica no link disponível na bio e garante a tua vaga, tá? Amadas, aqui nessa live eu consegui trazer a consciência sobre hábitos, vícios e sabotadores, né? Mas eu não consigo me aprofundar tudo aqui. Então, como eu falei, depois que terminar essa live, clica no link disponível na bio, porque eu trabalho com alinhamento de 3 pilares: físico, emocional e espiritual. Mais de 3 anos. E eu confesso para vocês que eu já pude ver resultados extraordinários, onde as participantes se destacam muito, pois eu consegui, junto com elas, reprogramar essa engrenagem. Entende? Então a gente tem que analisar essa engrenagem, que é muito individual, porque lembra que eu falei ontem, quem esteve presente ontem vai lembrar que eu posso ter passado pela mesma situação do que a minha amiga, mas o significado que eu dou para essa situação é diferente do que a minha amiga dá. O cérebro dela olha para aquela situação de uma forma e eu olho para uma forma. Então, a tua engrenagem é diferente da engrenagem da tua amiga. Por isso que o emagrecimento não é uma coisa generalizada, é algo individual. A gente tem que analisar o contexto de cada pessoa, sabe? Do emagrecimento e vários projetos que eu tenho promovido sobre emagrecimento, né? Falei aqui da minha cliente personal. Amadas, foi preparado com muito carinho essa live, tá? Então, reassistam. Quem ficou com dúvida, alguma coisa, eu vou abrir daqui a pouquinho as perguntas aqui para vocês comentarem, tá? Só relembrando tudo que a gente falou até agora, pra gente ir pro final da nossa live. Falamos sobre vícios, falamos sobre hábitos positivos, sobre hábitos ruins, que são os vícios, e falamos sobre os sabotadores, tá? Primeiro ponto, como é que um hábito ele é formado? O hábito ele é formado por todo o comportamento que eu já tenho constantemente, tá? O hábito é formado assim. Então, todos os dias se eu faço aquela coisa vai virar um hábito. Se todos os dias eu vou pra academia, aquilo vira um hábito. Se todos os dias eu como doce depois do meu almoço, aquilo vai virar um hábito. Então, o hábito é aquilo que eu faço constantemente. O que são os vícios? Os vícios são os hábitos ruins, porque os hábitos podem ser bons ou podem ser hábitos ruins. Quando a gente fala de hábitos ruins, a gente vai para a escala dos vícios. Qual a função do vício? Suprir alguma necessidade emocional, alguma necessidade espiritual, e dessa forma, então, promover um prazer imediato, tá? Então, promover um prazer imediato naquele momento. Por isso que é imediato, é naquele momento. Você come o açúcar, já te promove aquele prazer imediato. Por isso que o vício é todo comportamento disfuncional que busca preencher uma fome emocional, uma fome espiritual, todo comportamento disfuncional que gera um prazer imediato para preencher algum vazio que nós sentimos aqui dentro.
E finalizamos com os sabotadores. O que são sabotadores? São justificativas, sendo reais ou até justificativas que eu crio no meu cérebro para poder deixar de fazer os hábitos bons. Exatamente para quê? Para que eu volte a dor inicial, né? Então, o que acontece? Todo sabotador, ele vem para quebrar um padrão. Ele vem para quebrar um padrão. Se lá no início a situação que eu vivia é uma situação ruim, que me gera dor, o pensamento é ruim, o sentimento é ruim, os comportamentos são ruins e os hábitos são ruins. Se eu não mudei a situação e tento mudar a engrenagem do pensamento para baixo, eu até posso conseguir, mas dificilmente eu vou conseguir sustentar aquilo. Como eu falei do caso da minha cliente, ela havia sofrido uma situação de abuso, durante 6 meses ela até tinha pensamentos bons, sentimentos bons, comportamentos bons, hábitos bons, mas dava 6 meses, ela se sabotava. Por que ela sabotava? Porque a situação que gerava aquela engrenagem não foi modificada. O que acontece? Eu não consigo mudar a situação, mas eu consigo mudar o quê? O significado que eu dou para aquela situação, porque é o significado que eu dou àquela situação que vai promover em mim a dor. Então, por isso que a gente tem que ir lá na causa do problema e ressignificar aquela situação, tá? E, amada, para a gente poder mudar toda essa engrenagem, primeiro, parte de uma decisão da tua parte, parte de uma decisão da minha parte. Por quê? Porque para eu mudar a engrenagem, eu tenho que acessar lugares que vão ser muitas vezes desconfortáveis para mim. Mas se é uma decisão da tua parte de fato mudar, Alexa, olha, eu tô cansada de já tentar emagrecer e voltar a aumentar o peso, compro roupa, daqui a pouco aquela roupa não serve mais, tô cansada de ver esse ciclo vicioso, esse ciclo onde eu fico frustrada, daqui a pouco eu tô bem, daqui a pouco eu tô frustrada, eu quero resolver esse problema de forma definitiva. Se você quer resolver esse problema de forma definitiva, sai dessa live daqui a pouquinho. Assim que a gente encerrar, vai ser daqui a pouco, clica no link disponível na bio e garante a tua vaga no desafio do emagrecimento duradouro. Ele é 100% online, 100% gratuito e durante esse evento eu vou te explicar os 3 pilares, as estratégias que eu uso para promover o alinhamento desses 3 pilares que consequentemente geram o resultado aí no teu emagrecimento de forma definitiva. Tá bom, minhas lindas? Eu vou abrir agora os comentários para vocês fazerem algumas perguntas, se tem algumas dúvidas, para vocês compartilharem algumas perguntas e eu poder contribuir de alguma forma para vocês, tá? E lembrando que amanhã o tema da nossa live é 4 dicas para ser disciplinada no seu emagrecimento. Amanhã a nossa live exclusivamente será ao 12h07, tá? Não será às 8h07 da noite, porque às 8h07 eu tenho um evento que eu fui convidada e estou muito feliz, vai ter um evento com mulheres amanhã, então eu estarei lá naquele evento, vai ser bem bacana, promovendo uma palestra bem especial para essas mulheres, tá? Então por isso que a nossa live vai ser 12h07. Eu já vou colocar a contagem regressiva nos meus stories depois para você ativar o sininho lá e não ficar de fora, tá bom, amada? Vou abrir os comentários agora. Se você tem algum tipo de pergunta para fazer, coloca a tua pergunta aqui nos comentários e eu quero te auxiliar dentro de tudo isso que nós conversamos. Eu quero compartilhar com você, quero te auxiliar de alguma forma, tá? Então coloca aqui, vou dar um minutinho para quem tiver alguma dúvida. Minha amiga Lívia tá aqui, Raquel tá aqui, Fran está aqui, Marli está aqui. Que bom, amada. Se tiverem alguma pergunta, podem perguntar, tá? Podem colocar aqui, esse tempo é destinado para eu contribuir de alguma forma aqui para vocês, no processo de emagrecimento de vocês, na vida de vocês de alguma forma. Então coloca comentário aqui, não precisa ter vergonha, tá? Não precisa ter vergonha, que muitas vezes a pergunta que você coloca vai servir de resposta para outra mulher que está aqui na live com você também, tá? Então a tua dúvida às vezes não é só a tua dúvida, muitas vezes é a dúvida de outra mulher também, tá bom? Então se você sentir à vontade, pode perguntar. Amanhã nossa live vai ser muito especial também, tá? No horário diferente. Elane acabou de chegar, minha linda! Seja bem-vinda, amada. Estamos já finalizando a live,
mas eu recomendo que você assista a live desde o início. Nós falamos sobre vícios, sabotadores, hábitos, foi uma live bem bacana. Reassiste, se tiver alguma dúvida, pode me mandar a dúvida depois em box que eu vou te auxiliar, tá bom? Então tá, amada, sem perguntas? Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês que esteve aqui nessa live, tá? Se essa live te tocou diferente, compartilha com alguma outra amiga, tá? Mesmo que ela não está aqui ao vivo, mas compartilha com ela para que ela possa ter acesso a esse conteúdo depois. Todos esses conteúdos que estão sendo compartilhados aqui no Instagram estão sendo publicados lá no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda lá no canal, eu coloquei o link hoje nos meus stories. Começa a seguir lá no canal do YouTube, porque todos os dias eu tenho postado conteúdos, tanto aqui quanto lá, voltado para o alinhamento desses 3 pilares, físico, emocional e espiritual. Tá bom, amadas? Saiu daqui, já se inscreve no Desafio do Emagrecimento Duradouro. Te espero lá. Grande beijo, excelente noite para vocês.